E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular a distância entre pontos no plano cartesiano? E nós vamos fazer isso utilizando mais um exemplo, no qual nós temos a distância entre os pontos A e B. Mas antes de irmos para o cálculo da distância entre esses dois pontos, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora resolver mais esse exemplo. Nós vamos começar identificando os eixos x e y, identificando também o ponto A e o ponto B. E para calcular a distância entre esses dois pontos, nós temos que começar identificando o endereço de cada um desses dois pontos no plano cartesiano. Começando pelo ponto A, nós temos que ele tem coordenada x igual a menos 2 e coordenada y igual a menos 4. Logo, o seu endereço é menos 2 e menos 4. Agora pensando no ponto B, ele tem como coordenada x o número menos 4 e como coordenada y o número menos 1. Portanto, o seu endereço é menos 4 e menos 1. E o que nós queremos calcular é a distância entre esses dois pontos, ou seja, a medida desse segmento que nós temos aqui em preto, que nós vamos chamar de d porque é a distância. E para calcular essa distância, nós podemos utilizar a seguinte fórmula, na qual nós temos a diferença das coordenadas x elevado ao quadrado somada com a diferença das coordenadas y também elevado ao quadrado. E depois nós vamos extrair a raiz quadrada desse resultado. E para isso, nós vamos considerar as coordenadas de A como x1 e y1 e as coordenadas de B como x2 e y2. Para termos como referência ao substituir aqui nessa fórmula. Pensando na diferença das coordenadas x, nós temos x2 menos x1, ou seja, menos 4 menos menos 2, assim como nós temos aqui. E essa diferença será elevada ao quadrado. E a essa diferença nós vamos adicionar a diferença de y elevado ao quadrado. Lembrando que aqui nós temos y2 menos y1, ou seja, menos 1 menos menos 4, e tudo isso elevado ao quadrado. Agora, nesse ponto, nós vamos resolver esses cálculos que nós temos aqui dentro dos colchetes. Aqui no caso da primeira parte, nós temos menos 4 menos menos 2. E como nós temos menos antes dos parênteses aqui, o sinal vai mudar e assim nós teremos menos 4 mais 2. E o mesmo acontece aqui para essa segunda parte. Nós temos menos 1 menos menos 4, que será igual a menos 1 mais 4. E agora nós vamos resolver os cálculos dentro dos colchetes. Aqui no primeiro nós temos menos 4 mais 2, que é igual a menos 2, que será elevado ao quadrado, e tudo isso deve ser somado a menos 1 mais 4, que é igual a 3. Portanto, nós temos 3 ao quadrado. E aqui nesse ponto, nós vamos calcular menos 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. E nós vamos obter, respectivamente, 4 e 9. E a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 4 mais 9, ou seja, a raiz quadrada de 13. Portanto, assim, nós determinamos a distância desses dois pontos. E você compreendeu como nós fizemos para calcular a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da resolução desse exemplo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.